Investir no exterior é algo que muitos querem, principalmente com a bolsa americana aí crescendo, mesmo com a crise financeira e a pandemia, e também por causa do aumento do dólar. Oi, eu sou a Gabi e nesse vídeo eu quero te mostrar a forma mais fácil de investir no exterior, e eu também já quero saber se você já investe no exterior. Deixa aqui nos comentários. Eu posso fazer mais conteúdo sobre investimento no exterior, investir diretamente lá ou investir por aqui, mas só vou fazer isso se você comentar aqui abaixo, compartilhar esse vídeo, curtir o vídeo e se inscrever no meu canal. Na minha opinião, a forma mais fácil e provavelmente a mais eficiente para a maioria de pessoas é investir no exterior através da ETF IVVB11. Calma, você talvez já saiba ou não o que é ETF, o que é o IVVB11, mas para a gente poder entender um pouquinho mais esse investimento, entender por que investir nele, a gente precisa entender basicamente dois conceitos: o que é uma ETF e o que é o SP500. ETFs, eu já fiz um vídeo completo só sobre o assunto, o link vai estar aqui em cima para você, mas pra gente simplificar, ETF é a sigla de Exchange Traded Funds, que seria em inglês. Então são fundos negociados em bolsa de valor que têm um objetivo em refletir a performance financeira de um conjunto aí pré-determinado de ativos, ou seja, ele vai se tratar de uma cesta de ativos que é comprada ou vendida. Os ETFs, eles são conhecidos como fundos de índice, porque eles replicam realmente um índice de referência, talvez um índice amplamente conhecido como Ibovespa e o SP500, que hoje eu vou falar, mas talvez algum índice ou estratégia pré-definida. E por causa dessa gestão passiva, eles têm taxas de administração muito pequenininhas mesmo e não tem taxa de performance, porque a finalidade deles é só replicar esse índice. Ok, o primeiro ponto a gente já entendeu, agora vamos pro segundo. O SP500 é quase como se fosse o Ibovespa americano. Na realidade, o nosso Ibovespa tenta ser o SP500 brasileiro. Então esse é um índice, ele é um benchmark financeiro que representa o desempenho das ações das 500 maiores empresas de capital aberto dos Estados Unidos. Ou seja, aquelas empresas que estão em bolsa, podendo estar listada aí tanto na NYSE quanto na Nasdaq. Esse índice ele foi criado em 1957 pela Standard & Poor's, com a proposta de representar a economia norte-americana aí como um todo. Assim, o SP500 ele abrange cerca de mais ou menos 80% do valor de mercado das companhias americanas. Então, por isso que a gente tem SP, que vem do Standard & Poor's. Para você entender um pouquinho mais do índice, a gente pode falar da ponderação dele. Então, cada um dos ativos nesse índice vai ser calculado com base no valor de mercado ajustado ao float das ações, ou seja, aquelas disponíveis para o público. Então não adianta a gente ter uma empresa de capital aberto com apenas 1% das suas ações negociadas. Então quanto maior a empresa for e mais percentual dela estiver em negociação para o público, maior provavelmente vai ser a representatividade dela no SP500. Por isso que essas grandes empresas que estão com uma parcela muito grande na mão dos donos ou dos governos e gestores, acaba não tendo aí representatividade no índice ou uma representatividade muito menor. Isso é muito interessante do ponto de vista do investidor, já que o índice ele vai mostrar realmente o desempenho das ações de fato que o investidor ele conseguiria obter no mercado. Com isso o índice ele vai conseguir sim ser bastante abrangente e representar aí diversos setores da economia, sendo que classificado pelo mercado financeiro como um termômetro da economia norte-americana. Então, geralmente, a gente olha para o desempenho do SP500 como uma representação da economia norte-americana. Da mesma forma que a gente acaba olhando para o Ibovespa aqui no Brasil como uma representação da economia, do mercado de capitais brasileiro. Eu vou colocar aqui na tela para vocês verem aí as 10 maiores companhias que compõem o índice e o percentual de participação de cada uma delas aí no dia 1º de junho de 2020. A Alphabet é a holding que detém o controle do Google, tá? Então é basicamente como se fosse o Google, só que tá com um nomezinho diferente. Mas Gabi, por que um índice, uma ETF? Eu já falei diversas vezes isso e eu sou realmente analista de fundos de investimento, mas a gente tem que entender que na maior parte dos casos vai ser muito mais eficiente pra gente investir através de um índice do que por um fundo qualquer ou muito menos por conta própria
nós. E para isso tem um estudo feito em 2016, feito pela própria Standard & Poor's, que foi a criadora do índice, que mostrou aí que no longo prazo o S&P 500 ele superou a rentabilidade da maior parte dos fundos de gestão ativa no mercado americano. Então, ao longo dos últimos 10 anos que foi levantado nesse estudo, mais de 80% dos fundos de ações tiveram um desempenho inferior ao índice americano. Isso revela que, apesar do S&P 500 representar a performance média da economia norte-americana, ele apresenta sim um bom desempenho em comparação com os fundos de gestão ativa. Essa ideia de gestão passiva é algo muito forte e eu sou muito defensora disso, porque se a gente for considerar que aqui no Brasil a gente tem mais de 18 mil fundos de investimento, são pouquíssimos realmente que conseguem performar e ter um diferencial. Então, na maior parte dos casos, investir num índice vai ser algo muito mais interessante para qualquer investidor. Claro que no Brasil a gente ainda não tem um mercado tão desenvolvido, não tem tanto diferencial, então às vezes é até mais fácil a gente conseguir aí ir um pouquinho melhor do que o índice. Mas em mercados mais desenvolvidos como o americano, fica um pouco mais complicado realmente, e investir num índice, gente, é uma excelente opção pela facilidade, simplicidade na sua vida. Beleza, falamos e o IVVB11, né? Então ele é uma ETF negociada na B3, que é a nossa bolsa, que replica em reais a performance do S&P 500. Então essa sigla é o ticker, código de negociação desse fundo, que é o iShare SP 500, fundo de investimentos em cotas de fundo de índice, investimento no exterior. Eu sei que tem um nome complicado, mas se você for para uma corretora, você vê que todos os fundos de investimentos têm nomes grandes e complicados. Então, ele foi criado em 2014 e tem como gestora a BlackRock, que também é uma empresa negociada em bolsa. O fundo, atualmente, ele conta aí com umas 10 milhões e 500 mil cotas negociadas em bolsa e tem uma taxa de administração de 0,24% ao ano. Eu vou botar na tela agora para vocês aí uma comparação do IVB11 desde a sua criação em 2014 com o SP 500 para vocês verem como eles andam sim de lado a lado. Uma coisa interessante para vocês entenderem é que o IVVB11 ele investe no IVV, que é um índice da BlackRock, que é negociada lá, que eu já comentei, que é uma ETF que compra o SP 500 lá fora. Então, se você quiser abrir uma conta no exterior, se vocês quiserem que eu ensine como, comentem aqui, você pode abrir uma conta no exterior, transferir dinheiro para o exterior e adquirir o IVV lá. Mas também não vai mudar muita coisa adquirir o IVVB11 aqui. O que acontece é que o IVVB11 aqui, ele vai estar sendo negociado em reais. O IVV lá vai estar sendo negociado em dólares. Dessa forma, você está aí diversificando em empresas lá fora, como também se protegendo contra as variações do dólar. Isso é muito impactante, gente. Para a gente poder exemplificar, vamos lá. Se o SP 500 ele se mantiver constante, mas o dólar subir, você tem uma valorização nas suas cotas. Da mesma forma ocorre se o dólar ele se mantiver constante e o índice subir. Já no caso da valorização dos dois, você tem aí uma dupla valorização da cota. E é importante a gente destacar que a situação ela é bem análoga ao caso da queda do dólar e do índice. A gente teria uma desvalorização dupla. Para você entender um pouquinho porque tantos fundos do exterior foram bem agora nesses últimos tempos, é que a gente teve aí uma alta expressiva do dólar e também uma alta expressiva do SP 500. Nossa bolsa estava aí meio que andando de lado e a bolsa americana já estava subindo bastante. Então a gente teve aí essa valorização dupla e que chamou a atenção de muitas pessoas. Eu vou botar na tela agora para vocês um comparativo entre a performance do IVB11, do dólar e do SP 500. Todos iniciados na mesma base 100, tá? Em junho de 2014. Então vocês conseguem ver aí mais ou menos o crescimento percentual e como quando a gente tem valorização dos dois, a gente consegue ter um aumento duplo pro IVVB11. Eu gosto sempre de falar muito sobre diversificação. Eu acredito extremamente no potencial da diversificação, não por algo que eu vejo na minha vida, mas existe comprovação científica, muita gente já se beneficiou disso, e diversificação não é basicamente a gente ter ações e renda fixa, mas a gente também poder
diversificar investindo no exterior, se proteger aí com dólar, outros tipos de moeda. Então, a exposição de investimentos internacionais, principalmente em países com moeda forte, como os Estados Unidos, ele reduz, sim, tem uma capacidade, sim, de redução do risco sistemático da sua carteira, gente. O risco sistemático é basicamente o que aconteceu agora nessa pandemia e crise financeira. Algo que ninguém imaginava, a gente não tinha como se proteger. Então é muito importante a gente considerar esse tipo de diversificação. O IVVB11, ele tem essa facilidade porque hoje a gente consegue comprar uma cota por menos de R$200. Isso fica muito mais viável para um investidor iniciante do que ele ter que mandar dinheiro para o exterior, comprar ações lá, porque muitas vezes as ações lá são muito mais caras, ainda mais com o dólar super valorizado. Então realmente é uma forma muito fácil de você começar a diversificar no exterior. Você consegue fazer isso na sua corretora de forma simples, só colocando IVVB11 ali no home broker e adquirindo as suas cotas. Eu vou ficando por aqui, eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Posso fazer mais conteúdo sobre investimento no exterior, mas você tem que comentar aqui. Eu vou ficando por aqui, um grande beijo e até a próxima!